Vamos então para a Bíblia, né? Aqui, Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. Esses são os textos triunfantes da Bíblia, né? São o final onde mostra o fim do grande conflito entre o bem e o mal e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo conosco, que com certeza nós somos os grandes beneficiados com essa vitória, né? O capítulo 20 do Apocalipse, ele encerra aí a sétima e última visão do livro do Apocalipse, né? Toda vez que João lê nesse livro da Bíblia, ele começa vários trechos aí, então vi, então vi. Então, ele está anunciando, né, que um novo episódio, né, uma nova cena da revelação divina, um aspecto, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, um aspecto da vitória de Jesus Cristo contra o mal, contra o pecado, está acontecendo, né? E aqui no capítulo 20 em diante, nós temos a vitória final, né? O capítulo 20, ele começa, então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o, pôs seu selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse trecho da Bíblia, ele causa muita... o trecho que fala do milênio, né? A palavra milênio quer dizer 1000 anos, né? As igrejas cristãs, elas se dividem muito por causa desse tema, né, do milênio. Alguns creem que esse milênio é um período simbólico, em que essa prisão de Satanás, na verdade, aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi ao céu. Ele inicia o milênio, a vitória de Cristo, e a igreja está prendendo Satanás, né? São as correntes que prendem Satanás para que, uma vez que Cristo já venceu a morte na cruz e na sua ressurreição. As pessoas que acreditam nisso são chamadas de amilenaristas, né? Ou amilenistas, né? São pessoas que têm essa crença. Outras pessoas acreditam que, em algum momento, o evangelho será pregado a todo mundo e o mundo inteiro se converterá a Jesus. E depois de passado 1000 anos aí do mundo evangelizado e todo mundo vivendo uma vida cristã, então Jesus volta para nos levar para o céu, para criar o novo céu, a nova terra. Aqueles que acreditam nisso são chamados de pós-milenaristas, porque eles acreditam que a segunda vinda de Cristo acontece depois desse milênio. Outros entendem, e nós estamos nesse grupo, que Cristo vem a segunda vez, aliás, antes desse milênio, e que esse milênio ele representa um período em que a igreja triunfante estará no céu, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, todos arrebatados juntos, viverão no céu com Cristo durante 1000 anos, e lá haverá a oportunidade dos salvos julgarem os ímpios, os perdidos. Nós somos apoio para essa ideia de algumas passagens da Bíblia. Jesus prometeu lá no Evangelho de Lucas para os seus apóstolos que eles estariam julgando as 12 tribos de Israel. E outra passagem muito interessante é uma passagem de Paulo, que ele fala que ele pergunta, né, não compete a vocês julgarem até os anjos, quanto mais as pessoas. Então, assim, a ideia é que Cristo, ele salva, ele é o juiz, ele é onisciente, ele vai julgar justamente todos os seres humanos, concedendo salvação àqueles que creram no seu perdão e não podendo conceder a salvação àqueles que rejeitaram o seu amor, o seu perdão. E aqueles que são salvos vão ser levados para o céu, e lá no céu Cristo vai compartilhar a autoridade com eles. Interessante, uma das promessas do livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 3, verso 21, é que
Cristo, ele prometeu, olha, vocês, ao vencedor, eu darei que ele se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no seu Pai, no meu trono, com meu Pai no seu trono. A ideia de assentar-se no trono, a gente pensa no trono, pensa no rei, pensa na autoridade real, e pensa nos países onde hoje tem rei, que a maioria deles exerce uma função simbólica, ou, no passado não muito distante, nós tínhamos uma função executiva. Acontece que, antes dessa divisão que a gente tem hoje entre os três poderes do Estado, né, legislativo, executivo e judiciário, os reis concentravam essas três funções. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe em vários trechos da Bíblia que os reis, um papel importante dos reis é a função do judiciário, de julgamento. A gente lê a história de Salomão, quando duas mulheres o procuram com um bebê, disputando ali quem seria a verdadeira mãe da criança, e ele tem que julgar entre as duas. Nós lemos a história de Paulo na prisão, em Cesareia, e lá ele é julgado por um rei, pelo rei Herodes Agripa. Então, a gente vê que uma função importante na Bíblia dos reis é o julgamento. Quando Cristo nos promete que nós nos assentaremos no seu trono, ele está dizendo, olha, vocês participarão comigo do julgamento. O que isso significa? No julgamento, a gente, nos últimos anos, aí, talvez uns 10 anos, as notícias no nosso país são cheias de notícias do judiciário, né, dos julgamentos, mesmo que a gente não tenha, não seja da área jurídica ou nunca tenha assistido dentro de um fórum a um julgamento, a gente recebe muito esse tipo de notícia. O julgamento ele é dividido em duas partes. Nós temos a investigação, que é uma fase antes da audiência do julgamento. Nós temos o julgamento, onde é emitida a sentença. E, finalmente, após, há um espaço para recursos, apelações, para revisão do processo. Deus, apesar de ser sábio e não errar jamais, ele, no entanto, estabelece essas mesmas etapas que nós, seres humanos, usamos nos nossos julgamentos, ele também faz. Apesar de ele não precisar isso, ele, como ser onisciente, poderia, no instante, já emitir a sentença, e isso certamente é justo, porque ele nunca é injusto. Mas, no entanto, ele divide o julgamento nessas três partes. Demonstração de misericórdia dele para conosco. E existe um julgamento antes da segunda vinda de Cristo. Esse julgamento é a gente chama de juízo investigativo, né? Seria equivalente a essa etapa dos julgamentos da investigação, né? Onde cada vida é investigada e aí é verificado se essa pessoa aceitou ou não a Jesus Cristo como seu Salvador. Após isso, existe um momento da emissão da sentença. E isso acontecerá, nós acreditamos, quando acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando ele vier nas nuvens do céu, ele emitirá sua sentença. E aí os salvos serão levados para a glória, né? Os mortos ressuscitados, os vivos transformados, todos arrebatados, e os ímpios perecerão todos. Agora, após isso, acontece um período de revisão do processo. E nessa etapa, Cristo nos chama para reinar com ele. Aqui no capítulo 20 do Apocalipse, nós lemos aqui, vi também outros tronos. A ideia dos tronos como assento do juiz, do magistrado. E nestes sentaram-se também aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos.
esta é a primeira ressurreição. E aqui uma promessa: bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqui a gente vê Cristo dando aos salvos, aos redimidos, compartilhando o julgamento. Agora, que tipo de julgamento é esse? Nós não temos acesso às intenções das pessoas, ao coração delas. Mas nós também não temos conhecimento de todas as oportunidades que a graça de Deus, o amor do Pai, ofereceu a cada ser humano para que ele aceitasse a misericórdia divina e se salvasse. No milênio será a oportunidade de cada um de nós, se pela graça de Cristo estivermos salvos, descobrirmos isso. Nós participaremos desse julgamento com Jesus Cristo por toda a eternidade. Agora, depois desse julgamento, depois desses 1000 anos, os mortos estão aqui na terra. Nós lemos aqui no versículo 7 que, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aqui nós vemos uma última grande batalha. Depois que esse período de 1000 anos termina e está claro para o universo inteiro por que cada pessoa foi salva ou se perdeu, nós lemos que Satanás será solto dessa prisão e que ele sairá enganar as nações. Então a gente entende que se as nações morreram na segunda vinda de Cristo, elas voltarão a viver em algum momento para serem enganadas por Satanás. E aqui fala de Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Gog e Magog Magog é uma nação mencionada no livro do Gênesis, capítulo 10, além de uma nação descendente de Jafé. Alguns acreditam que essa nação seja uma das tribos que habitou uma região onde hoje talvez seja a Rússia e a Ucrânia. Claro que teve muito deslocamento de população, muita miscigenação ao longo da história, mas acredita-se que nos tempos ali do início do Antigo Testamento, esses descendentes de Jafé têm habitado provavelmente nessa região. O livro de Ezequiel fala de Gog, rei de Magog, né? Esse comandante reunindo essa nação vindo do norte em relação às terras bíblicas, e invadindo e fazendo uma guerra. E essa profecia que está no livro de Ezequiel é toda simbólica, ela não se cumpriu naquela época. Ela representa, a gente encontra aqui no Apocalipse a chave para entendê-la, né? Ela representa, na verdade, o ajuntamento das nações contra Deus. Os povos enfurecidos, multidões como a areia do mar, diz a Bíblia, e cercam a cidade santa e o acampamento dos santos. Lá o profeta Ezequiel, ele usa nações históricas que existiam na época dele, ou que haviam existido antes dele, e usa essa ilustração, essa imagem, usando esses nomes, para mostrar o que seria um grande ataque das forças do mal, dos ímpios, dos perdidos, contra a cidade santa. E que a gente vê uma grande diferença entre aqueles que seguem Jesus Cristo e aqueles que estarão entre os perdidos, que rejeitam a Jesus Cristo. Os salvos foram levados para a cidade santa porque Jesus voltou e os levou para lá. E a gente vê isso na Bíblia. Eles foram arrebatados para encontrar-se com Jesus. Cristo que abriu a porta da cidade santa para eles.
Mas os perdidos, no entanto, eles tentam entrar na Cidade Santa, tentam se apoderar-se dela pela força. E aqui a gente entende que existe a salvação pela graça e pelas obras. Quando um ser humano ele tenta alcançar o céu pelo seu próprio esforço, sem confiar na misericórdia de Deus, na graça de Jesus Cristo, ele não consegue o seu objetivo, que é chegar ao céu. Então, ou seja, a gente lê aqui no verso 9, porém desceu fogo dos céus, consumiu a perdição, ela é destinada justamente a pessoas que, inclusive as que tentaram alcançar o céu, mas não fizeram por meio do único caminho, que é Jesus Cristo. Pessoas que confiaram só em si mesmas, só no que eram capazes de realizar, e achavam que por isso tinham condições de entrar na Cidade Santa. E esses perdidos vão dar mostras que estão perdidos, porque mesmo neste momento, no final de tudo, já condenados, eles ainda continuam insistindo, em vez de apelarem para a graça de Cristo, insistindo em tentar entrar na Cidade Santa, entrar no céu por meio da força dos seus próprios esforços, das suas próprias obras, da sua própria ação, em vez de entrar pela porta, que é Jesus Cristo. Isso caracteriza o perdido. E aqui diz que eles são lançados ali no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, dois outros personagens do Apocalipse, que representam a forças espirituais, religiosas aí, contrárias à verdade bíblica, e serão atormentados dia e de noite para todo sempre. Esse também é um verso que causa confusão, né? Por quê? Porque alguns acreditam que a Bíblia fala que os perdidos sofrerão eternamente. Não, a Bíblia não ensina que eles sofrerão eternamente, ensina que o que acontecerá com eles terá efeito eterno. Ou seja, eles serão atormentados de dia e de noite, e para todo sempre, ou seja, essa destruição deles será permanente, não haverá volta. A gente tem outras passagens da Bíblia que esclarecem melhor essa ideia de que haverá uma aniquilação daqueles que rejeitarem a salvação em Jesus Cristo. Então, continuando no final do capítulo 20, viu o trono branco, aquele que se assenta nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. E também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui, mais claramente, a gente vê essa ideia da aniquilação final. Cristo, então, matando a morte. Ele destruindo a morte para sempre. Então a gente vê a vitória de Cristo definitivamente sobre o mal e sobre a morte. Sobre o capítulo 20, alguém tem alguma pergunta, algum ponto não ficou claro? Está tudo entendido aqui no capítulo 20? Então vamos avançar para o 21 e para o 22. Eles são unidade. A gente sabe que os capítulos da Bíblia são divisões artificiais que foram colocadas não pelos apóstolos e profetas que a escreveram, mas muito depois, né, para que a gente pudesse localizar as passagens mais facilmente. E o capítulo 20, 21 e 22, eles são unidade, eles falam da Cidade Santa, esse lugar que Deus tem preparado para nós. Aqui no verso 21 nós lemos, capítulo 21, verso 1, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi a voz do céu que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia ela começa sem os dois primeiros capítulos da Bíblia. Nós temos a condição do mundo, da criação divina sem o pecado. O pecado começa no capítulo 3 de Gênesis. E aqui nos dois últimos capítulos da Bíblia, a gente vê a descrição do que é o mundo, que será um mundo quando o pecado não mais existia. É interessante que Deus cria o mundo, ele cria o mundo no jardim. E põe o ser humano para habitar no jardim. Quando Deus salva o ser humano, ele não coloca mais no jardim, ele coloca numa cidade. Quando o ser humano, Adão e Eva, estavam lá no jardim, antes do pecado, eles deveriam cultivar e lavrar o jardim. Eles deveriam embelezar o jardim, cuidar desse jardim, fazer com que plantassem. No entanto, aqui nos dois últimos capítulos da Bíblia, o ser humano salvo, ele é levado para uma cidade que já está pronta, porque Deus é o arquiteto e o construtor dela. Então a gente vê que a salvação significa aproveitar, diferente da condição humana nossa nesse mundo em que nós temos que construir o que nós precisamos, a nossa vida, temos que trabalhar a vida inteira edificando o nosso caráter, edificando o aspecto material da nossa vida. No último capítulo da Bíblia, quando o pecado não mais existe, Deus já dá para o ser humano uma cidade toda pronta. E aqui, mais uma vez, a gente entende a graça de Deus. Ele já tem preparado para nós um lugar pronto, no qual nós não temos participação na sua construção. Ou seja, aqui não há espaço para o orgulho humano, dizendo, eu consegui isso. Isso aqui tem, esse céu aqui, essa cidade santa tem um tijolo aqui que foi assentado com meu esforço. Não existe isso. Tudo é dádiva de Deus. Tudo é um presente de Deus, ao qual nós não merecemos, não fizemos por merecer, mas, no entanto, Deus está nos dando apenas porque acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que a sua morte perdoou o nosso pecado. E essa cidade vem preparada para nós, diz a Bíblia, como uma noiva que vem enfeitada para o seu noivo. Ou seja, aquilo que há mais desejo, mais alegria para um ser humano, que é a união do casamento. Essa é a imagem que Deus usa da entrega da cidade santa, o galardão, a herança dos salvos, para aqueles que crerem em Jesus Cristo. E aqui diz que Deus habitará com eles e estará para sempre com eles. E o verso 4, a gente vê uma descrição de coisas que não existirão nessa cidade. Aqui diz que não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O verso 5 diz que todas as coisas serão novas. E aqui no verso 6 nós lemos que aquele que tem sede darei de graça da fonte da água viva. No verso 7 diz que o vencedor dará essas coisas, e no verso 8 a gente vê uma lista daqueles que não estarão ali. Aos covardes, quanto, porém, aos covardes, verso 8, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nós vemos uma série de pessoas que não estarão lá. São tipos de pessoas em que, nesse mundo, a gente tenta evitar, né? A gente tenta, algumas delas até a sociedade prende para que
Não fiquem no meio das outras pessoas. Para aqueles que já viveram esses pecados, a gente vê que Paulo, quando fala, ele tem uma lista semelhante daqueles que não estarão no céu, que não herdarão o reino dos céus. Ele dá uma lista parecida com essa, e no final ele termina, olha, mas alguns de vocês tiveram esse tipo de comportamento. Porém, vocês foram lavados, purificados, embranquecidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo que nós, em algum momento da nossa vida, no nosso passado, ou até presente, vivendo sem Deus, mas nós temos cometido alguns desses pecados que estão enumerados aqui, ainda assim há esperança para nós. Por quê? Porque quando cremos em Jesus Cristo, confiamos no amor dele por nós, os nossos pecados são apagados, são lançados nas profundezas do mar, a nossa vida é renovada e Deus olha para nós e vê em nós apenas a perfeição de caráter que há em Jesus Cristo. Ele não vê mais o nosso pecado, ele se esquece dos nossos pecados. Então, só se perde o céu realmente quem não está com Jesus Cristo. O Martinho Lutero, que foi um reformador da igreja no século XVI, ele tem uma frase muito interessante no livro dele sobre a carta aos Gálatas, e que ele fala o seguinte: a salvação é como se nós somos pecadores, então Deus não suporta ver um pecador que ele destrói, porque a santidade de Deus não suporta o pecado, ou o pecado não suporta a santidade de Deus. O pecado é perecível diante da santidade de Deus. Mas, no entanto, Jesus Cristo, que é homem e Deus, Jesus Cristo, ele aparece, ele se posiciona entre você e o Deus Santo. Quando você confia na misericórdia de Cristo, de um modo que, quando Deus olha para você, ele não vê um pecador, ele vê Jesus Cristo. Então, se você confia sua vida a Jesus Cristo, não importa qual pecado você tenha cometido, o importante é que Jesus Cristo está na sua frente, ocultando todos os pecados. E o Deus Santo só vê a perfeição de caráter que há no seu Filho amado Jesus Cristo. E por isso, ele salva você. Porque ele ama Cristo. E porque você ama Cristo e acreditou nele, você tem a salvação. Então, continuando aqui no verso 9, né, e já prosseguindo aí para o final do capítulo 21, nós vemos que um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, ele falou comigo dizendo: venha, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E aqui a gente vê uma descrição de como é essa cidade santa, a cidade gloriosa que Deus tem preparado para nós. Essa descrição é tão surpreendente que, assim, é praticamente inimaginável esse tipo de lugar que Deus está preparando para nós. Ele me levou, verso 10 diz, ele me levou no espírito a uma montanha grande e elevada montanha. É interessante que na Bíblia, o Apocalipse, né, nós vemos várias vezes ali no Vale do Eufrates, a descrição da batalha acontecendo na terra, no vale, perto do rio. E aqui nós vemos uma montanha, um cenário diferente. Um cenário de força, de altura, onde está edificada a cidade santa. Uma grande elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E aqui a descrição dela, que ela tem um brilho de pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E essa muralha é grande e alta, ela tem 12 portões. Os portões são posicionados 3 de cada lado, né, 4 lados, ela é quadrada, a cidade. Os nomes das 12 tribos de Israel estão escritos sobre os 12 portões.
3 portões a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tem 12 fundamentos, e cada fundamento tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, e ela tem as suas dimensões. Aqui no verso 15 em diante fala que um anjo é designado para medir essa cidade. E aqui diz que ele mede a cidade, ela tem um comprimento de 12.000 estádios. E mais ou menos esse estádio, uma medida romana, ela é mais ou menos a medida de um campo de futebol profissional hoje, né, que é 180 metros. É a medida mais comprida, né, de um campo de futebol maior, né. E agora, pensando 12.000, mais de 2.000 quilômetros esse tamanho, né. Ela é cúbica, tem 4 lados, tem uma muralha de 144 côvados. Esses números são simbólicos, né, 12. A gente sabe, os números da Bíblia, eles têm, são muito simbolismos, isso se chama de gematria. Então, rapidamente aqui uma parênteses para falar dos números da Bíblia, né? 1 é unidade, o número 2 é bênção, né? Dobrado, porção dobrada, esse tipo de coisa. O número 3 é o número de Deus, porque Deus é trino, né? 3 pessoas. O número 4 é o número da criação. 4 pontos cardeais, 4 fases da Lua, 4 estações do ano, né? Então, o número do tempo e do espaço, o número da criação, o número 4. E quando a gente vê 3 mais 4, dá 7. É o número de Deus mais o número da criação, então, o número da perfeição. E a mesma coisa acontece com o número 12, que é a multiplicação de 3, que é o número de Deus, e 4, que é o número da criação. Então, a gente vê aqui, e o número 12 é muito usado na Bíblia para mostrar o reino de Deus. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, é o número da perfeição, mas com enquanto 7 é o número da perfeição em um aspecto, o número 12 também é o número da perfeição, mas em outro aspecto, um aspecto especialmente do reino de Deus. Então, quando 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, e aqui a gente vê que as medidas da cidade, todas elas são múltiplos de 12, 12.000 estádios de comprimento, de tamanho, de altura e de largura. Então, seja 12.000, seja a perfeição multiplicada por 1.000. A perfeição do reino de Deus multiplicada por 1.000, expandida. 144, que é 12 vezes 12, é a altura das muralhas. Então, essas muralhas, ela tem a descrição aqui, que tem várias pedras preciosas, as mais coloridas, as mais bonitas, né? Aqui no verso 19, 20, nós vemos os portões são de pérola, e aqui a gente encontra o que falta dessa cidade, não faltam só pecadores. Mas no verso 22, 21, capítulo 21, verso 22, nós lemos que tem uma coisa que não tem nessa cidade. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O santuário foi estabelecido por Deus na história de Israel para que ali fosse encenado o plano da salvação, que o pecado fosse apresentado e o perdão do pecado fosse ali efetuado por meio do sacrifício. Quando a gente lê que não tem santuário, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva. Significa que o pecado deixa de existir. E que agora Cristo, o Cordeiro, ele onipresente, está com o seu povo, está ali naquele lugar, e não existe mais intermediação. O santuário tinha essa ideia de intermediação, um lugar, Deus não pode estar comigo, então Deus habita num lugar específico, e lá tem um lugar santo, um santíssimo, onde eu preciso de um sacerdote para entrar lá por mim, porque eu não posso ter acesso direto a Deus. E agora não existe mais isso, porque não existe mais nenhuma intermediação. Deus está no céu, visível, tangível, presente. Então, não tem como, não tem necessidade de ter essa intermediação entre o ser humano e Deus.
E aqui a gente lê que a cidade não precisa de sol nem de lua para dar a sua claridade, pois a glória de Deus ilumina, o cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória, e os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Ele trará a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a gente vê essa ideia aqui sendo apresentada de um lugar onde a escuridão, onde o oculto, onde aquilo que representa o pecado escondido não existe mais. Onde tudo está andando na luz, tudo é claro, ninguém tem vergonha de mais nada, porque todos são santos, os pecados foram todos perdoados, ninguém tem mais dupla intenção, todos os seres que lá estarão viverão em harmonia e confiança plena. Isso está representando todo mundo andando na luz, porque não haverá noite, não existe nesse lugar nada obscuro, nada escondido, nada tenebroso. E aqui a gente vê, continuando, no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, alguns outros aspectos desse lugar, né? A restauração que Deus está operando por meio desse lugar. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um do outro lado, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quando a gente lê essa passagem, vê duas coisas aqui. A água da vida, Jesus se apresentou como a água da vida, lá em João capítulo 7. Ele disse que a água da vida, existia uma cerimônia que acontecia no santuário hebreu, na festa dos tabernáculos. A gente não encontra essa cerimônia sendo descrita da Bíblia, nós encontramos em textos fora da Bíblia a descrição dessa cerimônia. Eles cantavam um texto que está em Isaías capítulo 12, que é um hino, que fala: vocês com alegria tirarão águas das fontes da salvação. Essa cerimônia era o seguinte: na festa do tabernáculo, o sacerdote pegava um jarro de água grande, um pote, e derramava na base do altar. E havia ali uma canoleta que conduzia essa água até fora da cidade. Ali havia o rio Cedron, na verdade um riacho, e essa água descia até esse rio e dali escorria até chegar ao Mar Morto, que é aquele mar sem vida, onde nenhum peixe sobrevive por causa da grande quantidade de sal. Na verdade, o Mar Morto é um lago fechado, mas extremamente salgado. Aquela cerimônia que acontecia representava a água da vida, a esperança de que as águas daquele Mar Morto um dia fossem curadas. Cristo se apresentou na água da vida. Durante uma festa dos tabernáculos, ele subiu numa plataforma no templo e bradou: eu sou a água da vida, e quem vem a mim nunca mais terá sede. E aqui nós vamos na cidade santa, um rio de água da vida, a água da vida em abundância. E, junto à água da vida, dos dois lados desse rio da água da vida, está a árvore da vida. Aquela árvore cujo acesso os seres humanos foram impedidos de ter assim que caíram no pecado. Gênesis capítulo 3 fala que 2 querubins com espadas flamejantes rodeavam o jardim do Éden, impedindo o ser humano para que tivesse acesso à árvore da vida, para que não comesse o seu fruto e vivesse para sempre. E aqui nós vemos a árvore da vida, ela está presente dos dois lados do rio, dizendo que qualquer um pode alcançá-la. Não há impedimento nenhum para chegar à árvore da vida mais. E aqui nós lemos que as folhas da árvore são para a cura dos povos. É uma linguagem simbólica, claro, porque não haverá doença no céu, todos já terão sido glorificados, mas nós lemos que esse alimento que 12 vezes por ano, todo mês produz, aqui nesse mundo a gente sabe que as frutas, elas dão apenas uma vez por ano, né? Poucas plantas, né? Frutas dão mais de uma vez por ano, né?
mas essa árvore ela tem produção contínua. Ou seja, todo tempo o ser humano, o salvo, terá acesso, oportunidade de desfrutar nas propriedades da árvore da vida. Aquilo que foi negado para o homem em pecado, agora Deus providencia para que esteja sempre com o ser humano. E aqui a gente lê que nessa cidade, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face. E novamente repete que naquele lugar não haverá necessidade de iluminação, porque a glória de Deus e do Cordeiro brilhará sobre aquele lugar. Prosseguindo, nós vemos aqui uma afirmação nos versos 6 e 7, de que essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas vão se cumprir certamente. E aqui há uma promessa também no versículo 7, de que Cristo vem sem demora. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, uma bênção que Deus está dando para aqueles que acreditam na brevidade da sua vida. E no verso 7, aqui, do verso 8 em diante, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele conclui o fechamento do seu livro. Ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, ele prostra-se diante daquele que as mostrou para o adorar. Só que o Apocalipse, segundo a Bíblia, ele foi uma revelação de Jesus Cristo, mas intermediado por um anjo. Um anjo apareceu ao lado de João, a gente lê isso no capítulo 1 do Apocalipse, que esse anjo apresentava para ele as coisas, mostrava as visões, né? E aí ele se prostra ao lado desse anjo para adorá-lo. Então, o anjo o repreende no verso 9 e diz que: olha, eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas. É como são os que adoram, os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, a gente vê aqui esse anjo recusando a adoração porque ele é apenas um intermediário. Só Deus deve ser adorado. E essa é uma das mensagens importantes do Apocalipse. E a gente vê aqui no verso 10, aqui: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Isso é um contraste com o livro de Daniel, porque quando Daniel foi escrito, a ordem que Deus deu para Daniel é: cele as palavras desse livro, porque você não as compreenderá, você vai dormir, depois no final dos tempos você vai se levantar, e só então, no fim dos tempos, é que o saber vai se multiplicar. Ou seja, só no final dos tempos que aquilo que o profeta Daniel escreveu lá no Antigo Testamento poderia ser compreendido. Agora aqui, o Apocalipse não existe essa ordem. A ordem é a contrária, é para não selar, não deixar lacrada, oculta essas palavras, elas estarão abertas. O Apocalipse é revelação. E aqui a gente lê que, verso 11, continue injusto a fazer justiça e continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E a gente vê a descrição do momento que a gente chama de fechamento da porta da graça, em que o destino de todos já vai estar selado. E aqueles que estarão com o Espírito Santo vão continuar a santificar-se, e aqueles que não estiverem vão continuar buscando o pecado. E aqui, mais uma vez, várias vezes aqui no capítulo 22, repete-se: eu venho sem demora. E aqui no verso 12, mais uma vez: venho sem demora, comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E aí no verso 14, a última bem-aventurança da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ou seja, aqueles que se purificam no sangue de Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, uma lista dos que ficarão fora. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Só uma observação aqui, quando fala aqui no Apocalipse cães,
Não está dizendo dos cachorros, né, dos animaizinhos, né? Cão, na Bíblia, é uma gíria, uma figura de linguagem, aliás, usada na Bíblia, para designar pessoas que têm um comportamento vil, imoral, repugnante. Então, no Antigo Testamento fala isso, né? E aqui a gente lê também, ficaram fora os cães, então está dizendo que esse tipo de pessoa tem um comportamento que é repugnante, que Deus chama na Bíblia, na sua lei de abominável ou abominação. Esse tipo de pessoa que se apega a esse comportamento em vez de buscar a graça de Cristo, ele não entrará na cidade santa. E aí, nós vemos aqui um convite no verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, receba de graça da água da vida. Um convite de Jesus Cristo para você ir para o céu, para você aceitar a salvação, para você ir a Cristo e receber a salvação que Ele tem para oferecer. E aqui a gente vê aqui uma promessa, ou melhor, um final aqui do Apocalipse, né? É como se fosse um selo de autenticidade ali, de inviolabilidade da Bíblia, já que todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, verso 18, testifica que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então aqui eu entendo que Deus ele está mostrando, no Apocalipse foi colocado em último lugar na Bíblia, a ideia de que a Bíblia ela é suficiente como revelação divina. Não há mais o que ser acrescentado. Há o que ser esclarecido. Há o que ser esclarecido. O Espírito Santo, por meio do dom de profecia, continua hoje, e sempre foi na história da igreja, dando nova revelação, mas agora para esclarecer aquilo que já está no cânon das Sagradas Escrituras. Então não há o que acrescentar a isso. E também nada deve ser suprimido, porque qualquer parte da Bíblia que é retirada faz falta, porque tudo ali foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus e sejamos aperfeiçoados na graça dele. No verso 20 nós lemos, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim termina esse livro da Bíblia, que é o livro mais cristocêntrico da Bíblia. É o que mais menciona Jesus, é a revelação de Jesus Cristo. E esse livro da Bíblia mostra Jesus Cristo ao longo de toda a história, encarnando como ser humano, morrendo, sendo o cordeiro que foi morto por nós, sendo aquele que venceu a morte, sendo aquele que está no céu, no santuário celestial, sendo aquele que julga, luta contra o mal, vence o diabo, e aquele que vem para nos levar para esse lugar maravilhoso que está sendo descrito aqui, onde não haverá lágrima nem tristeza. E eu quero estar nesse lugar, eu quero entregar minha vida a Jesus todos os dias para poder receber esse privilégio. Você tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre esse texto da Bíblia? Alguém tem alguma ideia aqui? Acho que não falaram alguma coisa importante. Não tem pergunta, não? Então, acho que a gente pode terminar com a oração, né? Para que as palavras desse livro da Bíblia possam alimentar nossa fé e que em breve, pela graça de Deus, nós possamos estar recebendo o Senhor Jesus Cristo
indo com Ele para participar dessa herança que Ele tem preparado para nós. Vamos fazer uma oração, terminando. Pai de amor, nós acreditamos que Tu enviaste Jesus Cristo. E estamos perto da época do Natal, em que o mundo comemora a primeira vinda de Jesus Cristo. Mas que os festejos da primeira vinda não nos façam esquecer da expectativa da segunda vinda. Nós queremos o céu. Não queremos mais viver as dificuldades, as tristezas, o luto deste mundo. Queremos o amor de Deus na nossa vida. Ó Pai querido, não queremos desistir de buscar este lugar. Dá-nos perseverança, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Pai querido, limpa a nossa vida dos nossos pecados, porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles terão acesso à árvore da vida. Pai querido, nós queremos beber da água da vida e comer do fruto da árvore da vida. Queremos andar com Jesus para sempre. Queremos nos sentir amados para sempre. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.